escreve essa epístola aos Romanos, já estamos no ano 57 depois de Cristo. E ele chega em Corinto, né? A segunda cidade da Grécia de então, a capital romana lá, já ao final da sua vida. Ele já está prevendo que a sua volta está próxima. Então, nesta epístola que ele escreve em Corinto, no inverno do ano 57 depois de Cristo, ele faz uma escritura de um apanhado assim, de toda a sua obra, das partes mais significativas, né, e importantes. Tudo era significativo e importante quando Paulo escrevia. Porque há algo, irmãos, que nós vamos dizer. Nós vamos levar uns 4 ou 5 séculos ainda para conseguirmos entender as cartas de Paulo. Porque elas eram ditadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza através do médium. Ou era Estevão, ou era Abigail. Nós não damos conta deste conteúdo imenso. Então, nessa epístola, na verdade, ele já prepara a sua ida a Roma, porque o sonho dele era chegar em Roma, ali no Ocidente. Claro que nós sabemos que a Grécia hoje faz parte da Europa Ocidente, mas naquele tempo o mundo de então era um pouco diferente. Então, o que acontece? Ele faz um resumo nessa epístola aos Romanos, preparando a sua ida para Roma, da justificação pela fé. Lutero depois vai aproveitar isto, essa epístola de Paulo, para fazer toda a justificação da sua teoria pela fé, para contrapor a igreja daquele tempo com o absurdo das indulgências. Então aqui nós já vamos entendendo a importância do campeão do Evangelho, como chama Emmanuel. Emmanuel chama Paulo de Tarso o campeão do Evangelho. Então, vamos entender um pouquinho o que acontece antes desse versículo, antes dele dizer assim, para falar do tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. No versículo 11, um pouquinho antes, Paulo justifica o que é essa justificação da graça pela fé. Essa justificação da graça é a lei de amor, é o exercício da lei de amor. E nós exercitaremos essa lei de amor, com certeza, com fé. O que é a fé? É trabalho, é persistência, é recomeço, né? É caída, é recaída, é retomada, é força e coragem, isso é fé. Mas ele diz uma frase, queridos irmãos, assim, ó, ele diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. A noite é passada e o dia é chegado. Aproveitemos, pois, evitemos, pois, as obras das trevas e vistamos, né, com as armas da luz. Paulo nos disse isso há mais de 2000 anos. Nós estamos ainda nos sonos milenares das nossas vidas. Então lá ele já nos convocava a sairmos deste sono. Aí ele dizia assim: andemos honestamente de dia. Por que ele falava isso? Uma analogia simples. Porque à luz do sol, tudo é claro, tudo fica muito à vista, né? Por isso que ele dizia: andemos com a luz do dia. Não em glutonarias, como ele falava. Ele usava a palavra, não em bebedeiras. Porque ele estava se dirigindo ao paganismo, ao judaísmo e ao cristianismo que estava em Roma nessa epístola. E hoje nós temos também essa conclamação de Paulo as nossas questões do mundo do século XXI, né? A questão
questão da drogadição, a questão do uso incorreto das mídias. Então, é isso que ele quer dizer. Saiamos da noite, né, e entremos na luz, né, usando o tempo. E aí vamos ver que tempo é esse, o tempo do dia. E aí ele diz assim, ó, porque aí nós não estaremos em contendas, em conflitos, em invejas, sabe? Em desassociações, assim, em brigas. Esse é o chamamento dele. Virmos para a luz do dia e sairmos desta noite. Não que nós não façamos, não que nós não devamos a matéria sua devida importância, a carne sua devida importância. Nós somos carne, nós somos coisas terrestres e celestiais. Elas são importantes e elas precisam ser também preenchidas, né? Os apelos do nosso corpo, da nossa carne. Aí Emmanuel entra. Aqui nós fizemos então a contextualização da palavra de Paulo, nos solicitando acordarmos do sono, e esse sono já nos coloca num tempo imenso de vida que nós estamos tendo na esteira de reencarnações em que nós viemos. Aí Emmanuel, com a sua lucidez, como nós falamos, diz o seguinte: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. E aqui nós não estamos falando, né, de um tempo físico, mas de um tempo de alma, de um tempo espiritual. E ele nos diz: existem aqueles que abusam dessa concessão divina. Nós estamos vindo há muito tempo com muitas concessões divinas e ainda estamos no sono. Tá? Aí Emmanuel ainda diz assim: a criação universal, constituindo a criação universal como patrimônio de todos nós, e tudo que Deus criou é patrimônio de todos nós, e nós precisamos usufruir dessa criação universal, qual seja a natureza, os animaizinhos, né? A família, os amigos, o trabalho, até as vicissitudes, as dificuldades fazem parte da criação universal. Nós precisamos usufruir dessa criação universal, mas nós não nos damos conta das grandes circunstâncias que nos envolvem quando aqui chegamos. Há um filósofo espanhol, o qual nós gostamos muito, Ortega y Gasset, que diz assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Nós poderíamos trazer essa fala do filósofo para a fala de Allan Kardec, né, com as suas devidas diferenças. Eu sou eu e as minhas escolhas. Eu sou eu e o meu livre-arbítrio. Então, queridos irmãos, quantas circunstâncias são feitas antes de aqui chegarmos? Quanto planejamento? O lugar que nós vamos chegar, a família, a língua que nós precisamos falar, o trabalho que nós precisaremos exercitar. É isso que o benfeitor nos fala, né? Nós não nos damos conta da harmonia dessas circunstâncias. E aí ele fala um parágrafo, que este eu vou ler. É lógico que todo homem conte com o tempo. Nós precisamos contar com o tempo que Deus nos dá. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, então, esse trabalho será que se refere aqui? Será que seria o trabalho de nós ganharmos o pão de cada dia? Até pode ser, mas ele vai mais além. É sem trabalho de alma, sem trabalho
trabalho espiritual, tem trabalho de nós nos reformarmos, de nós a cada dia começarmos de novo o que fizemos de maneira incorreta no dia anterior. Aí ele vai continuar a nos falar, né? Não obstante nós nos indagarmos se o nosso tempo está sem luz, mas por que está sem luz? Por que hoje nós estamos tão desanimados, ou tão tristes, ou tão preocupados? Ou por que hoje nós não estamos nos sentindo com muita saúde? Não obstante nós nos indagarmos isto, nós não podemos perder de vista, como ele diz aqui, ó. Muito raros são aqueles que valorizam o dia. O dia, porque nós não podemos viver o ontem nem o amanhã. Mesmo que nós nos façamos essas perguntas e estejamos nessas situações, vamos valorizar o dia. Porque quem faz caso do dia ao Senhor faz. E como valorizar esse dia? Aí ele segue, agora ele vai puxar um pouquinho a nossa orelha. Nós não valorizamos o dia quando usamos aquela expressão, vou matar o tempo. Né? Emmanuel considera essa expressão um pouco inconsciente. E também ele nos diz que nos mais obscuros recantos da terra existem as criaturas exterminando possibilidades sagradas do tempo. Quando nós fomos estudar isso aqui, nós nos perguntamos: quais seriam estes mais recantos obscuros da terra em que nós exterminamos as possibilidades do tempo que o Pai nos concede, que Jesus nos traz, que a doutrina espírita nos fornece em todos os seus aspectos? Aí eu fiquei me perguntando, será que este recanto mais obscuro, nós ficamos nos perguntando, seria aquele lugar de maior miserabilidade, de maior pobreza? Aquele astral mais inferior, mais umbralino, uma zona de sofrimento? Será que este lugar seria um espaço de Cracolândia que nós, do ponto de vista físico, quando vamos observar, nós vamos ficar impactados? Mas quem observa um espaço desse, do ponto de vista espiritual, vai ficar mais impactado ainda. Sim, são recantos obscuros da Terra, onde existem esses espaços, né? Onde nós, os espíritos, estamos em vibrações inferiores, ou atrelados, né, a estes problemas que o século XXI enfrenta hoje. Mas aí nós nos perguntamos, e se naquele lugar florido, naquela casa bela, cheia de espelhos, de cortinas de flores, entrando o sol, é um canto obscuro da terra? Nós vamos dizer que sim. E por que pode ser sim? Porque aqueles que moram ali podem estar muito infelizes, se contrapondo em pensamentos, né? Ou, como ele vai dizer mais adiante, Emmanuel, procurando os interesses imediatistas do mundo com o pensamento de que tempo é dinheiro. Então, geralmente, este também é um recanto obscuro. E aí nós podemos já ir pensando, né, e concluindo que nós construímos, desconstruímos, nós fazemos, nós desfazemos, né? E aí nós precisamos recapitular todas essas dificuldades em esteira de reencarnações para termos novas experiências. Então, essa reflexão que ele nos traz sobre o tempo, esse tempo que nós estamos utilizando, é muito importante. E qual é o tempo que nós precisamos utilizar? O de ontem, não, o de amanhã, não, o de hoje. Aí ele encerra dizendo assim: em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade
complicando os caminhos da vida. Nós abusamos das nossas oportunidades, do tempo que Deus nos dá. Aí complica os nossos caminhos. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Agora, irmãos, para nós, vamos praticizar um pouco isso aqui. Vamos dar 2 exemplos. Um nosso e um que se passou com Kardec quando ele era jovem. Na década de 80, passou um filme que concorreu ao Oscar, que se chamava Sociedade dos Poetas Mortos. Este filme se passava numa escola de elite norte-americana, onde os alunos eram filhos dos banqueiros, até da realeza, né? Uma escola bem posta, muito bonita na parte física, mas era uma escola em que os professores detinham todo o poder do conhecimento. Os alunos tinham que ouvir, né? Tipo uma educação bancária, ouvir e ir guardando. Né? Mas chega um professor com ideias de liberdade, com ideias maravilhosas, ideias de humanidade. E começa a trabalhar os alunos num provérbio latino, carpe diem. Até podia escrever aqui. O que é carpe diem? Aproveite o dia. Está aqui Paulo na epístola dizendo, nós vamos juntando tudo. Aí ele retirava os alunos daquela sala de aula, onde tinha um atrás do outro, e chegava o diretor, ou o outro, ninguém podia fazer assim, aquela escola que a gente, muitos de nós aqui vivenciaram, nos fez bem, claro. E ele leva os alunos para a vida, ele leva para a natureza, para observar o outono, aquela cor do outono. Ele leva os alunos para observar a própria escola, aquela tradição, os quadros dos diretores. E os alunos começam a olhar o mundo como eles não olhavam. Né? Ele incentiva a cultura, a poesia, o teatro. E nesta turma tinha um menino que queria ser ator. Mas ele era filho de um banqueiro. Quem diz que o pai deixava? De jeito nenhum. Quer dizer, ele estava oprimido. Bem, claro que o filme tem as suas tragédias, as suas belezas, né? Mas o que nos impacta, o que nós queremos dizer, é que ao final do filme que nós fomos assistir, numa sala já lotada, e nós nunca vimos e nunca mais tivemos a oportunidade de ver, é que enquanto ele terminava, que o professor saía da sala recolhendo, ele foi demitido, claro, porque ele estava fazendo os alunos verem a luz, verem os matizes, as cores da vida, né? O que eles podiam ser. Começa a terminar o filme, o que acontece? O público se levanta e começa a bater palmas sem parar. De tão impactante que é aquele filme. Carpe diem, aproveite o dia. Bom, primeiro exemplo. Allan Kardec, quando era jovem, isso está na Revista Espírita de 1862, ele foi assistir uma ópera em Paris. Está nessa revista, num texto que tem o título Ponto de Vista, e no final ele traz essa ópera que Allan Kardec vai assistir. Era O País dos Efêmeros, essa ópera que Allan Kardec vai assistir. E nessa ópera que se passava num ato de 24 horas, tudo acontecia. Nascimento, batismo, casamento, nascimento de filhos, né? Infância, juventude, maturidade, né? A melhor idade e, consequência, a morte. Tudo se passava em
em 24 horas, né? Nos intervalos dessas 24 horas, os atores, claro, os homens, praticavam todos os atos da vida civil, né, da vida governamental, praticavam todos os atos. Mas como era tudo muito rápido e o tempo era curto, eles encontravam tempo para... Eu até trouxe no celular a revista Espírita, mas eu vou ler aqui. Tudo se faz com prodigiosa rapidez. Palavras de Allan Kardec. O que não os impedia, né, os atores ali, os efêmeros, de se ocuparem com intrigas, ambições e de suplantar os outros. Também tempo desaproveitado, mesmo rápido em 24 horas, numa ópera, num teatro, porque a linguagem da arte é a linguagem que mais nos sensibiliza a entendermos a linguagem da razão. E aí Allan Kardec conclui assim: como essa gente é tola, fazer tanto mal quando dispõe de tão pouco tempo para viver? E ele também diz assim, que a peça trazia ao espectador uma profunda reflexão filosófica, né? Porque pensava nisso, como é que essa gente, com tão pouco tempo, ainda tem tempo para tanto mal. E ele conclui assim: não seria melhor viver em paz? Então, concluímos a nossa fala sempre dizendo que Jesus nos sinaliza sempre o amor, nos sinaliza o amor, nos dá tempo para amar, nos dá tempo para plantar, para colher, para semear. Mas o que nós fazemos? Muitos de nós lutamos para ver esse sinal do Cristo, essa luz do Cristo. Muitos de nós lutamos. E precisamos continuar a lutar. Mas muitos de nós ainda estamos no sono do Paulo de Tarso, de mais de 2000 anos atrás. Aí eu gostaria de encerrar dizendo: o médico é sempre solicitado ao enfermo para a bênção da cura, correto? O tempo dele é para acolher o enfermo com a bênção da cura. Aquele que cultiva é chamado muitas vezes para consertar um pântano. E ele vai aproveitar o seu tempo. O técnico vem consertar um motor, né, dona Dorotinha, um computador que está em desajuste. O professor é chamado para alfabetizar, é chamado para, não vamos dizer transmitir, porque ninguém transmite, para construir com os alunos o conhecimento. O professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. Mas agora, finalizando, porém, nem as chagas do corpo, nem as feridas da alma, nem as sombras da inteligência se desfazem à custa só de conversas. Nós estamos aqui conversando. Nós estamos procurando assimilar conhecimentos de espíritos benfeitores, mas com muito trabalho e devotamento. Então, o que precisamos fazer do nosso tempo? Trabalho e devotamento. Obrigada, queridos. Então, queridos irmãos, nós vamos encerrar a nossa singela exposição
como todo trabalho na casa espírita, com a prece, com as nossas almas. Vamos fechar os nossos olhos, fazermos uma respiração mais profunda, colocarmos a nossa alma nas mãos do nosso Pai. Colocarmos o nosso ser, os nossos projetos, os nossos objetivos, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, nas mãos do Pai. E colocando nas mãos do Pai, rogando ao seu Filho amado, que nos ajude, que nos ampare, que nos proteja. Que possamos, Senhor, que possamos, Jesus, conseguirmos entender o teu sermão da montanha, que consigamos praticar a bem-aventurança da caridade, de consolar o aflito, de dar um abraço, de nos auto-perdoarmos e de conseguirmos aos outros perdoar. Aqui, Senhor, te louvamos e aqui, Jesus, te agradecemos. Mas na nossa imperfeição ainda precisamos pedir que possamos sair desta casa querida, neste último dia de fevereiro, deste verão que foi gostoso, porque se aproveitou o mar, se aproveitou a brisa, se aproveitou o ar. Que possamos sair daqui mais felizes, levando aos nossos lares, aos nossos amigos e até orando pelos nossos desafetos, levando o exemplo, a ternura e o carinho. E assim, Senhor, e assim, Jesus querido, nosso irmão maior, por último, sempre pedimos um abraço de Maria Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. E agradecidos por estes momentos amorosos, pedimos a permissão ao diretor espiritual deste momento para encerrarmos esta primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. E vamos então, com a nossa alma em festa, recebermos o magnetismo que aqui viemos buscar através do passe dos trabalhadores dedicados desta casa e do mundo espiritual que nos envolve, sob a luz e sob o olhar de Jesus. Que assim seja.